Olá, amigos! O Ronda da Cidade desta sexta-feira está no ar e a partir de agora você confere as principais notícias de norte a sul do Espírito Santo aqui comigo até o meio-dia. Eu já começo o programa de hoje falando que Linhares lidera o ranking de homicídios no interior do estado no primeiro trimestre deste ano. Foram 19 assassinatos e a população está preocupada com esse aumento da violência. 4 homicídios registrados somente do último sábado até segunda-feira desta semana. A escalada da violência tem colocado Linhares nos primeiros lugares do ranking de assassinatos no Espírito Santo. A gente observa no termômetro são as prisões que são realizadas. Então, todos os dias, nossas carrocerias saem cheias de criminosos que foram presos pela Polícia Civil e pela PM e são encaminhados para o presídio. Dados do recém-criado Observatório da Segurança Pública da CESP mostram que a cidade é a terceira no estado em número de assassinatos no primeiro trimestre de 2025. Foram 19 mortes violentas, superando cidades como Serra e Vitória. E qual a explicação para tanta violência? Infelizmente, esse início de ano, nós tivemos aumento de homicídio, tanto em Linhares como em Soretama, mas a Polícia Civil está elucidando os casos, está prendendo os criminosos e a gente vai conter essa violência em breve. Nos próximos meses nós vamos ver redução de homicídios, se Deus quiser. O trabalho da Polícia Civil é intenso para combater homicídio e tráfico de entorpecente e o da PM também, a PM tem realizado inúmeras prisões que ajudam na redução desses crimes. A partir dessas análises de crime, a gente entende que é necessário uma intervenção mais forte, a Polícia Militar vai estar presente. Né? Se houver caso, que não é no caso de Linhares, toque de recolher, não sei o que, informações que vão queimar ônibus, que isso é fake news, igual teve ontem, por exemplo, fake news. A Polícia Militar vai agir repressivamente e com força total. Não só a Polícia Militar, mas a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal de Linhares. A população acompanha com medo os números da violência na cidade e pede mais segurança. Assusta. E muito. Hoje em dia está muito banalizado, hoje em dia até por questões fúteis, hoje em dia as pessoas já estão se matando por aí, então assim, qualquer coisa hoje em dia é motivo para isso, né? A gente tem que ter cuidado, vigiar, né? Às vezes a gente está andando, mas tem que sempre olhar às direitas, às esquerdas, até mesmo para trás, ver o que está acontecendo. Realmente a cidade precisa de mais segurança. Porque a gente às vezes participa de alguns grupos e toda hora tem fotos de alguém, algum homicídio, algum ocorrido na nossa cidade. Me preocupa muito, né? Ainda no setor de polícia, a presença de policiais federais chamou a atenção de funcionários do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, na manhã de quinta-feira. Isso porque foi realizada uma operação que envolve a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Federal sobre corrupção na saúde pública. A operação denominada Salvares cumpriu 6 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Aqui no estado, os alvos estavam nos municípios de Vila Velha e São Mateus. Os agentes investigam corrupção envolvendo recursos públicos na área de saúde. De acordo com informações da Polícia Federal, foram cumpridas ordens de sequestro, bloqueio de bens e valores dos envolvidos. Uma servidora pública que está sendo investigada foi afastada das funções. A Polícia Federal não informou a cidade ou estado da servidora. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. As investigações sobre esse caso prosseguem. E olha só essa situação, um motorista foi flagrado na ponte Irajá, em Colatina, movendo uma barreira de concreto para conseguir passar com uma carreta. A ação foi registrada por uma pessoa que estava na região. Esse homem que você vê nas imagens empurrando a barreira de concreto é o motorista de uma carreta-tanque. Ele se aproxima da estrutura, faz força até conseguir afastar a peça e, em seguida, volta para a carreta e atravessa a ponte Agostinho Galdino Breda, ponte que sempre teve o trânsito de caminhões proibido, por não suportar o peso. Mas desde que a ponte do Fontenelle, na BR-259, que liga Colatina a Baixo Guandu, foi interditada parcialmente para manutenção, apenas ônibus escolares, carros leves e de emergência podem passar pelo local.
Por isso, caminhões e outros ônibus e carros maiores precisam fazer um desvio. Grande parte deles opta por Itapina, com saída pelo bairro Luiz Iglesias. E assim, muitos motoristas têm tentado atravessar a ponte do Irajá. Desde a última sexta-feira, para impedir a passagem indevida, a Prefeitura de Colatina instalou barreiras de concreto no acesso à ponte. Mas alguns motoristas simplesmente descem dos caminhões, removem as estruturas e passam mesmo assim. A ponte do Irajá foi reinaugurada em 2024, quando placas indicando não suportar veículos pesados também foram instaladas. É brincadeira uma situação como essa, né? Por nota, a Prefeitura de Colatina informou que modificar a sinalização de trânsito sem autorização é ilegal e pode resultar em penalidades, como multas e ações judiciais. Além disso, a sinalização colocada na ponte do Irajá é uma medida emergencial, que visa coibir o trânsito pesado no local, sob risco de abalo à estrutura física da via. Informou ainda que, por meio de câmeras de vídeo monitoramento, os infratores poderão ser identificados e punidos no rigor da lei. A gente vai para nosso primeiro intervalo e eu volto já com mais informações para você aí de casa. É rapidinho, eu volto já. Estamos de volta com o Ronda da Cidade desta sexta-feira e o Ministério Público do Espírito Santo realizou uma audiência pública para debater o atendimento educacional de crianças autistas, lá em Colatina. Famílias relataram dificuldades enquanto a Prefeitura destacou medidas que já vêm sendo adotadas. O principal ponto de discussão foi a forma como o apoio aos estudantes autistas vem sendo feito nas escolas municipais. Mães relataram dificuldades diárias e defenderam a contratação de professores de apoio em vez do uso de estagiários, para garantir uma inclusão mais efetiva. Já o Ministério Público apontou que a educação especial precisa seguir um modelo claro e ressaltou a diferença entre monitores, cuidadores e profissionais especializados previstos em lei. A Prefeitura defendeu que tem adotado medidas para melhorar o atendimento, como processos seletivos para contratação de profissionais, parcerias com a sociedade organizada e o diálogo constante com as famílias. Segundo a Secretaria de Educação, a gestão tem buscado soluções que atendam às necessidades, respeitando as possibilidades orçamentárias e administrativas. No fim da audiência, que foi realizada na Câmara Municipal e teve a participação de representantes do Ministério Público, Prefeitura, educadores, famílias de alunos e vereadores, foi sugerida a formalização de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura, com o objetivo de alinhar as políticas públicas e garantir o direito das crianças a um ensino inclusivo e efetivo. Agora, a expectativa é que a Prefeitura e o Ministério Público cheguem a um acordo formal por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, garantindo medidas efetivas para a educação inclusiva. Já as famílias aguardam uma solução que assegure a contratação de profissionais especializados para o acompanhamento dos alunos autistas em sala de aula. Nós mostramos essa indignação desses pais há pouco tempo aqui no Ronda da Cidade e essa audiência pública, enfim, aconteceu. Vamos ver quais medidas serão adotadas então. Agora, mudando de assunto, algumas cidades do Espírito Santo já iniciaram a vacinação contra a gripe. 116 mil doses da vacina foram enviadas ao estado na primeira remessa.
Com 116 mil doses recebidas pelo Ministério da Saúde para o início da campanha de vacinação contra a gripe, cidades do Espírito Santo iniciaram nesse sábado os atendimentos aos grupos prioritários e demais cidadãos que vão poder se vacinar. Além das doses que já estão sendo aplicadas, novas remessas devem chegar ao estado ao longo de 2025, já que a estratégia do Ministério da Saúde é voltada para a aplicação do imunizante, além dos períodos de campanhas específicas, com uma marcada para a próxima segunda-feira. Geralmente a vacina de influenza ela é uma vacina que ocorre na sazonalidade do vírus influenza. Então ela comumente ocorria dos meses de abril até setembro, né, que é o período maior de sazonalidade, ou enquanto durasse os estoques. Então, a vacina de influenza, ela era prioritariamente para todos aqueles grupos da campanha. Aí agora ela vai fazer parte da rotina. O que é? Vai estar disponível de janeiro a dezembro. No estado, em 2025, o objetivo da Secretaria de Saúde é vacinar 349.325 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 680 mil idosos com mais de 60 anos e 39 mil gestantes. Com isso, a meta é alcançar 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra a influenza. A vacina ela veio para prevenir, né, a influenza nesses grupos que são primordiais, por isso que ela está entrando na rotina. Quais são os grupos de maior importância em relação à influenza? São os idosos, que eles podem ficar doentes, ter complicação, internação e óbito. A criança, que ainda não está com seu sistema imunológico formado a partir dos 6 meses de vida. E a gestante, que pode ter várias complicações em relação à influenza. Além das pessoas que compõem os grupos, a vacina também é voltada para puérperas, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores portuários, agentes de força de segurança, salvamento e forças armadas e, por fim, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário. Nós falamos também essa semana que aqui em Linhares já está disponível desde a última terça-feira. Então, se você faz parte de um dos grupos prioritários, pode ir até a unidade de saúde mais próxima da sua casa. A gente vai para mais um intervalo, rapidinho, só o tempo de você tomar uma água, que eu estarei de volta com mais informações para você. Estamos de volta e ainda falando sobre saúde, a 8ª edição do CTO Clube Brasil acontece na próxima semana no Hospital Linhares Medical Center, aqui em Linhares. Esse é um dos principais eventos de cardiologia do Brasil. Eu queria que você citasse, se imaginou que ia chegar a esse ponto de tantos olhares internacionais aqui para a cidade interior do Espírito Santo, né? Eu acho que há 10 anos atrás a gente montou o primeiro centro estruturado quando eu voltei dos Estados Unidos. Então, todos os cursos fora do Brasil, aqui todo mundo achava impossível a gente montar isso no Brasil, devido aos materiais, à complexidade do procedimento. E nós começamos esse primeiro centro estruturado e tive o prazer de encontrar os amigos, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli, Dr. Alexandre Quadros, que fazia parte da chapa do mesmo grupo na época, e reuniu eu, Dr. Breno Falcão e outros colegas que, a partir dali, conseguimos envolver a sociedade, além dos centros isolados, como foi aqui em Linhares. A sociedade abraçou também e a gente conseguiu fazer um grupo de pessoas que tinham a oclusão crônica como um objetivo comum, e com isso a sociedade propiciou a gente marcar o primeiro CTO Club aqui em Linhares, em que foi a união de 7, 8 profissionais que tinham afinidade pelo procedimento. Viemos para cá, fizemos 2 dias de 10 casos em 2 dias, e começou assim, como uma experiência interna de médicos e fazendo procedimentos em conjunto. E no ano seguinte algumas pessoas já pediram para vir assistir e assim por diante. Então, o que aconteceu foi justamente cada dia mais as pessoas se interessando e querendo conhecer a técnica.
uma coisa é você fazer de coração, fazer o que você ama, e hoje o reconhecimento pela sociedade, por todos que estarão presentes aqui, você vê a Sociedade Sul-Americana de Cardiologia e Intervencionismo vai estar presente, representada pelo seu presidente, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica vai estar representada pelo seu presidente, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai estar representada pelo seu presidente aqui. Então, eu acho que é um evento que, primeiro, que é ótimo reencontrar amigos e entender que a gente está fazendo uma coisa que começou lá com pouquíssimas pessoas fazendo e a gente conseguiu envolver e mostrar a importância de expandir esse tratamento para todos. Nós estamos acompanhando desde a 4ª edição e continuaremos acompanhando e vamos trazer os detalhes para você também, viu? Ainda falando sobre saúde, a nossa equipe conversou com uma nutricionista sobre alimentação para manter o corpo saudável. A alimentação tem papel fundamental na prevenção de doenças cardíacas e com a crescente conscientização sobre a importância de um estilo de vida saudável, a sociedade tem se preocupado cada vez mais com o impacto dos alimentos no coração. São duas situações, alimentação e saúde cardiovascular. Como prevenir e como tratar. Quando a gente fala em como prevenir, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, ajustada em déficit calórico, e que o indivíduo ainda pratica atividade física para poder manter o corpo saudável. Quando a gente se fala em tratamento, o indivíduo tem que ter uma alimentação também equilibrada, mas restrita de alguns alimentos, como por exemplo, ricos em fontes de gordura saturada, provindo de uma banha de porco, por exemplo, uma manteiga que é provinda de gordura animal também. De acordo com o nutricionista Judson, o controle da alimentação é crucial para evitar problemas no coração. Quando a gente fala em alimentos negativos, sim, a gente frisa aqueles embutidos, ricos em açúcar, ricos em sódio e gordura saturada. O nutricionista também alerta sobre alimentos muito consumidos, mas que são ricos em sódio. Miojo, altamente rico em sódio. Lasanha também de caixinha, altamente rico em sódio, e salsicha. Apesar dos estudos sugerirem que o vinho tinto, quando consumido de forma moderada, pode trazer benefícios para a saúde do coração, o nutricionista Judson lembra que é fundamental ter cautela. A verdade é que o vinho contém álcool. Álcool é altamente maléfico para a saúde cardiovascular. Ah, Judson, posso tomar um vinho de maneira moderada para a família, pensando a nível social? Excelente, de maneira moderada a nível social. Agora, saúde cardiovascular não é interessante por causa do álcool. Outro aspecto que não pode ser abandonado é a hidratação. Beber água em quantidade suficiente é essencial para o bom funcionamento do sistema circulatório. Olha, quando a gente fala em hidratação, de maneira geral, nosso corpo é 70%. Então, a gente precisa estar hidratado, independentemente da saúde cardiovascular. Quando a gente foca em saúde cardiovascular, é claro que vai ser benéfico devido à circulação sanguínea, devido às artérias. Então, a água é fundamental nesse quesito de circulação. Embora as pessoas mais velhas já estejam mais conscientes da importância de manter hábitos saudáveis, os jovens precisam ter um olhar especial para a saúde do coração. O consumo excessivo de álcool, de qualquer tipo de drogas ilícitas, de maneira geral, está muito associado ao problema cardíaco, como por exemplo infarto. Então, aquilo que se dizia questão de idade, a probabilidade maior de infarto, já não está tão mais em estatísticas. Até porque mesmo as pessoas de idade estão se cuidando mais e as pessoas jovens nem todos estão se cuidando mais. Então, assim, os jovens precisam se dedicar mais na parte da atividade física, regrar mais no álcool, nas drogas ilícitas, para poder ter uma saúde e longevidade. O nutricionista deixou um conselho para quem quer se cuidar. Minha dica é sempre prevenir. Procura um profissional, faça seus exames com o cardiologista, procura um profissional da nutrição para poder te orientar no seu planejamento alimentar de maneira correta e eficiente, e um educador físico para te orientar a atividade física de maneira segura, prevenindo lesões e te mantendo com longevidade na atividade física. Aproveite que é o final de semana, eu sei que você quer sair um pouquinho da dieta, mas é bom manter, né, a constância para manter a saúde e o corpo em dia. Assim a gente vai encerrando o Ronda da Cidade dessa semana. Segunda-feira estarei de volta com mais informações para você, atualizando tudo o que aconteceu no final de semana. Desejo vocês um ótimo descanso, um ótimo final de semana e a gente volta a se falar na segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau.